Olá, alunos e alunas da disciplina de pesquisa de marketing. Esse é um vídeo tutorial sendo gravado para apoiar a aula de pesquisa de imagem e posicionamento de marcas, focando mais especificamente na análise de dados e na elaboração do chamado mapa perceptual. Vamos começar fazendo uma rápida revisão do que nós fizemos, né? Usando o exemplo que foi feito em sala de aula, a primeira aula virtual que foi feita. Então, o que foi feito, né? Então, a ideia do modelo de pesquisa de imagem e posicionamento de marcas implica a gente identificar as marcas que serão comparadas, né, pelo entrevistado ou pelos entrevistados, né, e quais são os atributos de imagem de marca que serão utilizados, né, nessa comparação. Então a ideia é que o respondente associe a uma determinada marca algum atributo que ele considera que esteja mais ligado àquela marca do que às outras do seu conjunto de consideração, né? Então, o exemplo que nós vamos usar aqui, inclusive a base de dados, foi feita com a própria resposta dos alunos em sala de aula, uma dinâmica que fizemos, não é isso? Em que a gente fez rapidamente uma pesquisa qualitativa para identificar marcas de cerveja de consumo mais popular ou de ocasião de consumo mais frequente entre os alunos de faculdade, né? Entre os próprios alunos da FEA. Né? Então, vamos considerar essas 6 marcas de cervejas: Skol, Brahma, Heineken, Bohemia, Antártica e Itaipava. Né? Aí fizemos um exercício em que a gente usou a pesquisa qualitativa para descobrir elementos de imagem da marca que seriam imagem do produto, por exemplo, alguns atributos até de escolha do produto, né, da marca, né, como preço, como volume, o tamanho da embalagem, né? Então, aspectos relacionados ao produto, né, o centro aqui, né, que vai construir a imagem do produto, a imagem da empresa, aspectos são ligados à imagem da empresa, né, como, por exemplo, a inovadora, ou, enfim, amiga da natureza, ou boa para se trabalhar, algum atributo que são relacionados à empresa e, por fim, atributos do usuário, da imagem do usuário. Né? Que tipo de usuário nós estamos falando? É de um universitário, estamos falando de um tiozão, estamos falando de mulheres mais jovens ou casais, enfim, qual é a imagem que está associado a cada uma das marcas que aqui nós vamos ver. Então fizemos esse trabalho qualitativo e chegamos em um questionário. Isso foi feito muito rapidamente na internet. Eu tinha deixado pré-pronto um forms, né, para onde já estavam as marcas das cervejas, e fomos colocando as variáveis que foram surgindo, os atributos que foram surgindo na pesquisa qualitativa realizada durante a aula, né? Então, como foi uma coisa rápida, a gente não deu tempo, não fizemos uma análise mais detalhada do que a gente obteve, né? Porque nós acabamos tendo uma lista de 20 atributos, dentre eles 4, né, diziam a respeito da embalagem, mas em compensação não havia nenhuma de um perfil assim diferente. Apareceu universitário, apareceu shows, apareceu, né, e entretenimento, né, mas não apareceu, por exemplo, tiozão ou uma outra elemento de imagem que pudesse, ou casais com filhos, não é isso? Que pudessem ser inseridos na lista de atributos que seriam depois avaliados. Então, esse é um ponto. A pesquisa qualitativa vai nos dar a orientação exatamente tanto das marcas que nós vamos comparar, como dos atributos que nós vamos usar para comparar essas marcas, né? Ver quais atributos estão mais associados a cada uma das marcas, que é a essência da ideia do posicionamento da marca, né? Quais são os atributos que a marca retém, quais são os seus diferenciais, aquilo que está mais associado a ela, né, do que em relação aos concorrentes, né?
Muito bem, então aí vocês responderam os questionários, nós tivemos um total de 84 respostas e a base de dados tem uma cara mais ou menos como essa, daqui a pouco eu chego nela para a gente poder fazer a transformação. Então, na verdade, nós temos cada uma das variáveis, né, cada um dos atributos, né, sendo avaliados como uma das variáveis e o valor, né, que aparece é a marca da cerveja. Então, por exemplo, como resposta à primeira pergunta, qual das marcas citadas nas colunas você mais associa a cada característica das linhas? Né? Melhor sabor. Então, essa era a pergunta geral da questão e o melhor sabor, a variável que está sendo medida. Né? A variável seguinte é a mais barata, puro malte, e assim vai, num total de 20 que a gente usou. Né? Para fazermos o mapa perceptual, nós precisamos chegar em uma estrutura de planilha que é essa daqui. Né? Não é aquela original, né, que vem, que essa é a saída do Google Forms depois que o questionário é aplicado. Né? Nós precisamos sair dessa situação, dessa planilha, e chegarmos numa planilha assim, em que eu tenho apenas 3 colunas. A marca codificada, o atributo e a frequência. Então, por exemplo, dá para ver que a marca de 1 até 7 se repete. Né? E aí eu tenho a marca de 1 até 7, o atributo 1, a marca de 1 até 7, o atributo 2, a marca de 1 até 7, o atributo 3. Né? E na frente, qual é a frequência que foi associado esse atributo a essa marca. Então, a marca 1 foi associada ao atributo 1 3 vezes. Né? A marca 3 foi associada ao atributo 1 60 vezes, a que mais foi associada nesse grupo. Né? E assim vai. Então, assim, a que mais foi associada no atributo 2 foi a marca 6, 46 pessoas fizeram essa associação. Então a ideia é fazer então uma lista em que nós vamos ter sempre os 7, né, ou tantas marcas que tem, e os atributos. Então nós vamos ter aqui no caso, temos 7 atributos, 7 marcas e 20 atributos, vamos ter um total de 140 linhas, né, que é o que nós precisamos chegar para poder fazer o mapa perceptual. Né? Esses números que aparecem são números que são categorias, né? são codificados. Então, por exemplo, nos códigos de marca, 1 é Skol, 2 é Brahma, né? Eu codifiquei, tem um item 7, que é nenhuma delas, que a gente até falou na aula que é legal ter isso para poder puxar, né, atributos que não são identificados com nenhuma das marcas. Né? E aqui à direita nós temos os 20 atributos que nós medimos. Né? O respondente associou, né, a qual marca mais tem ou mais está associada a cada um desses atributos. Okay? Então, isso que foi feito para chegar lá. Né? Bom, então vamos lá. Como vai ser o procedimento que nós fizemos? Né? Vamos fazer. Primeiro eu vou identificar a frequência com que cada par, né, marca, atributo ocorre. Né? Então eu vou olhar, né, depois eu vou codificar essas marcas com os números categóricos, que foi o que eu já fiz, e vou montar aquela planilha do SPSS, né, formato do SPSS que eu mostrei há dois slides atrás. Essa daqui, deixa eu ver. Essa daqui, nós teremos que chegar nessa, para depois puxarmos para o SPSS e fazermos as análises. Então agora eu vou passar para o Excel, onde tem os dados brutos, para a gente ver como que a gente vai fazer. Tá? Muito bem, então está aqui a planilha Excel, né, a forma com que ela saiu do Google Forms. Né? Na verdade, já com um pouquinho transformado. Então, cada uma delas vai ter, cada coluna, né, vai ser uma variável. Então, nós só tínhamos uma pergunta, basicamente, lá. Né, qual que está associada a qual, né, e que saiu, a partir dessa questão, que é de múltiplas escolhas, saíram tantas variáveis quanto são os atributos que foram medidos. Então, qual das marcas citadas nas colunas você mais associa a cada característica da linha? Melhor sabor. Então, essa é a variável melhor sabor. Então, todas elas vão ter essa pergunta. Então, o que eu já fiz, eu já retirei
de todas as anteriores, não é isso? Retirei esse texto aqui, tá certo? Né? Qual das marcas e tal, e ficou melhor sabor. Né? Então o que eu já fiz foi traduzir isso ao final, depois dos 84 pessoas que responderam, né? Fiz uma sequencinha aqui, tá? Então, como nós queremos chegar nas marcas, nos atributos e nas frequências, nós precisamos calcular essas frequências para poder passar para outra planilha, né? Então, como que eu fiz isso? Eu peguei aqui e fiz um count-c, usei a função count-c, que pega count-c. Então, ele tem uma lista, né, entre o C2 e o C85, que são exatamente, né, as 84 respostas, né, que foram feitas, né? Então ele vai contar se... Aí tem um argumento, né? Se tiver a marca que eu apontei do lado. Então, tem uma faixa e um argumento. O argumento é a marca e a faixa é onde as respostas. Então, o que ele faz aqui? Ele conta quantas marcas Skol tem nessa lista que está logo acima, ou seja, quantas vezes a marca Skol foi associada com o sabor, não é isso? Mais fortemente, né? Aqui quantas vezes, mesma coisa, né? Pegando a Brahma, né? Pegando a Heineken, então a mesma coisa, quantas vezes naquela lista de C2 até C85, né? Que é exatamente onde estão as respostas para sabor, aparece a marca Heineken. Então aqui dá para ver claramente que das 84 respostas, 60, né, 84 respondentes, 60 associaram a Heineken ao sabor, que é o primeiro dos atributos, né? Fiz a mesma coisa para a barata, então nós vimos lá que a Itaipava foi a que mais foi associada à barata, e assim por diante foram sendo feitas, né? Então, esse count-c foi usado aqui para fazer essa totalização ao final da planilha que saiu do Google Forms, né? Aí eu fiz a codificação, como eu já mostrei, né? Os diversos de enumeração para os códigos, para os atributos e uma numeração para as marcas também, né? E montei a tal da planilha. Então eu fui pegando, então, por exemplo, fiz lá a marca 1 até 7, que é exatamente, né, 1 até 7 é a resposta aqui do formulário, né, da lista de 6 marcas e a 7ª é nenhuma delas, né? E fui copiando, né, essa frequência para cá. Então, ó, nas 7 marcas, o primeiro atributo, essa foi a frequência com que foi associada. Fui fazendo a mesma coisa, repetindo de 1 até 7 as marcas, né, sempre aqui, e mudando. No atributo 2, fui lá, copiei, né, a frequência com que o barato aparece, né, e está aqui, né, o atributo 2 é barato, a frequência com que ele é associado. Como vimos, é mais associado, com maior frequência, a Itaipava, né? Essa é a planilha que vai ser levada para o SPSS. Então aí nós vamos ter, uma vez que ela esteja composta, nós vamos salvar essa planilha só com essa aba, retirar essas outras duas abas, né, para poder, quando o SPSS importar, só ter uma planilha, uma aba na planilha que vai ser importada, tá? Muito bem, então nós vamos lá, vamos entrar no SPSS. O SPSS tem essa cara, na verdade eu já puxei aqui, né? Então, para fazer isso, quando vocês não tenham isso, né, você vai ter aberto o SPSS, né? Vai pegar aqui, o Excel, né? Procurar pelos Excels, e aí eu vou ter lá dados para o SPSS, mapa perceptual cervejas final, que é o que eu gravei como sendo aquela planilha já totalizando as frequências, né? Tendo exatamente aquelas 3 colunas, né? E aí eu vou
É só aplicar um abrir, que ele vai pedir que leia, né, a planilha, e você vai dar um OK aqui, né, para poder importar essa planilha. Aí você vai ter, é isso que nós vamos colocar. Eu vou cancelar aqui porque eu já fiz essa importação. Vai ter aparecido essas 3 colunas, né? Essa 4ª coluna apareceu aqui por causa de um filtro que eu fiz aqui, não vem ao caso agora nesse momento. Tá? Então eu vou trabalhar com essas 3 colunas, né, que nós temos aqui. Tá? Então a primeira coisa a fazer, né, é entrar aqui em dados e ponderar casos. Nós vamos usar uma função de ponderação de casos aqui. Né? Então eu vou pedir, né, para ponderar os casos, né, vai ter essa lista, vai estar aqui, né? Eu vou pedir para ponderar os casos pela frequência. Né? Ponderar os casos pela frequência. Então eu vou dar um OK e essa já vai executar aqui. As operações que eu vou fazer vão usar uma ponderação do caso pela frequência. Né? Aí eu vou analisar e vou entrar em redução de dimensão, análise de correspondência. Essa é a função que vai ser usada para construir o mapa perceptual. Então, se eu clicar em análise de correspondência, eu vou ter lá, vai pedir para pegar a marca, né, que vai estar assim, ó. Então, eu vou pedir que coloque a linha, aí tanto faz, tanto a linha como a coluna, vou jogar a linha, a marca para a linha, certo? Aí ele fala definir a faixa. Né? Em marca nós temos 7 pontos, né? Vai de 1 até 7, lembra? São as 6 marcas de cerveja e uma 7ª que é nenhuma delas. Aí eu vou atualizar. Aí atualizou, continuou. Né? Aí eu vou pegar o atributo e vou jogar na coluna. Eu vou também definir esses pontos de interrogação para definir a faixa. Lembra que são 20 atributos. Então eu vou pegar do atributo 1 até o atributo 20 e vou atualizar. Continuo, tá OK. Tá? Aí eu vou entrar no modelo. Modelo, a gente acaba usando sempre a medida de distância o Q quadrado, porque estamos trabalhando com variáveis categóricas. Né? E a princípio nós queremos aqui, como é o default, 2 dimensões na solução. Tá certo? Vamos usar o método que é o default aqui também, que é o simétrico. Eu quero, na verdade, reduzir esse monte de dimensões que eu tenho da relação de atributos com marcas para 2 dimensões. É isso que eu quero chegar, num mapa perceptual. Vou continuar. Tá? Em termos de estatísticas, né, a princípio eu não preciso de nenhuma estatística, a tabela de correspondência eu já tenho. Tá? E os diagramas que eu tenho. Né? Vou pedir, olha assim, você tem os 2 diagramas, e tem o diagrama só das marcas e o diagrama só dos atributos. Né? A largura já é padrão, né? Para a gente pedir isso daqui. Continuar e pronto, OK, rodou. Uma coisa interessante é o seguinte, nós temos aqui no sumário, tá? Observa o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, até 6 dimensões aqui, né, que foram depois estranguladas para 2, não é isso? Mas uma coisa que é interessante é o tamanho da proporção da inércia que se coloca aqui, tá vendo? Então, por exemplo, com uma dimensão eu tenho 429, como se fosse 43 praticamente por cento, tá? Com 2 eu tenho 68%. Com 3 eu tenho 880, ou seja, ainda tem um pulo aqui de 20%. Né? Então isso mostra que tem uma terceira dimensão que é relevante aqui, tá certo? Porque em 2 dimensões ele não conseguiu capturar, né, adequadamente toda a diversidade de dados que tem, certo? Então aqui ele colocou, na verdade, mas como nós pedimos para 2 dimensões, ele vai estar colocando aqui as 2. Né? Então primeiro ele mostra a dispersão da colocação das marcas, né? Então dá para ver nenhuma, Heineken e Boêmia estão meio juntos, né? Brahma e Skol estão juntos, Antártica que está solta e Itaipava está solta aqui. Né?
interessante, enfim, inesperado que o nenhuma estivesse tão próximo da Heineken e da Boêmia, tá certo? E aqui eu tenho os pontos dos atributos, tá certo? Não tem grana barato, né, separado, e aqui os outros todos aqui meio juntos, né? E aqui quando eu coloco as duas coisas juntas, na verdade o mapa perceptual já seria esse daqui, né? E aí a gente dá uma olhada nele, a gente pode inclusive aumentar o tamanho aqui para um pouquinho para dar uma olhada melhor, né? Que aparece uma coisa estranha, que nós temos aqui, por exemplo, nenhuma, né, como a gente já tinha visto, né? O nenhuma está muito próximo daqui de Heineken, né, e de Boêmia, né? Está natureza sustentável, né, aqui junto, né? Então aparece a necessidade aqui, esse é um caso até difícil de acontecer, né, mas aconteceu com essa base de dados, né, em que eu preciso explorar essa terceira dimensão. Por que está acontecendo? Porque ela está muito relevante, que ela representa 20% da inércia, né? Então eu vou repetir a análise, né, mesma análise, redução de dimensão, fazer exatamente a mesma coisa, análise de correspondência, né? Mantém tudo igual, só que o modelo, ao invés de ter duas dimensões, eu vou colocar três para ver o que acontece, tá certo? Vou continuar e vou dar um OK. Aí aparece, né, uma dimensão 1 e 2, e aí aparece uma dimensão 3 e 1 aqui, né? Observe que nessa terceira dimensão, o que aconteceu foi que nenhuma saiu completamente, né, fora da linha onde estão as outras. Então, se eu olhar daqui para cá, como é o caso da dimensão 1 e 2, esse nenhuma que está lá atrás vai aparecer chapado aqui perto de Boêmia e de Heineken. Estou olhando nessa direção quando eu olho a dimensão 1 e 2. É isso? Olha lá, o Heineken e Boêmia, 1 e 2. Então, eu peguei e virei, né? Aqui está a dimensão 1, a dimensão 2 está na profundidade aqui, e está a dimensão 3 mostrou no plano. Então nenhuma está bem deslocada de todas elas, tá certo? E aqui eu tenho a dimensão 1 e 2 dos atributos, tá? Que é igual a gente já tinha visto, e aparece a dimensão 3 e 1 dos atributos. Então a natureza sustentável está lá atrás também, né? Então, se eu fizer lá, a dimensão 3 e a dimensão 1 juntos, o que está acontecendo? Tá? Nenhuma delas está junto com natureza e sustentável, né? Num plano, né, que está lá atrás, e as marcas estão tudo emboladas aqui. Então, se eu olhar a dimensão, um recorte na dimensão 1 e 2, que seria olhar de baixo para cima aqui, e se natureza e nenhum sustentável vai aparecer junto com esse grupo aqui, ó, né, do Heineken, né, tem grana e tudo mais, né? Então ficou fica embolado, né? Então o que eu tive que fazer? Tive que eliminar essas duas dimensões, esses dois atributos, o natureza e o sustentável, para poder eliminar a relevância dessa terceira dimensão e ficar mais fácil de ver, tá? Então, como que eu fiz isso? Eu entrei lá nos dados e fui selecionar casos, tá? Então, eu já fiz isso, né? Se a condição for cumprida, eu não vou usar os casos que cumprem esse critério, tá? Ou seja, o atributo, eu fui lá, olha, o atributo tem que ser diferente de 20 e também diferente de 11, que são os dois atributos, natureza e sustentabilidade, o sustentável, que estão me atrapalhando, tá? Aí sim eu vou continuar, ele vai selecionar só esses, vai usar os casos só com esses dois, né? Eu poderia também, se não quisesse fazer isso, poderia ir lá na base de dados e eliminar toda a faixa, né, as
diz respeito ao atributo 11, que é o atributo 20, que é a sustentabilidade e a natureza, né? E eliminar aqueles dados. Então, em vez de 140 na lista, eu teria 140 menos, né, 7 de um e 7 do outro, menos 14, né, observações nesse. Tá? Mas essa é a maneira de fazer, né, sem deletar os dados, simplesmente você os seleciona. Tá? Muito bem, com essa seleção eu vou repetir a análise, vou analisar redução de dimensão, análise de correspondência. Tá? Vou entrar no modelo e vou pedir de novo aqui 2 dimensões, que é o que me interessa. O resto fica tudo igual. Vou dar um OK. E aí, veja bem, saiu um sumário aqui. Olha lá, dimensão 1, tá? Teve uma inércia de 50%. Na dimensão 2 acrescentou mais 30%, foi 800. Tá? Então, essas 2 dimensões já respondem, vamos dizer assim, por 80%, quase 81% da variação que tem entre os dados. Né? A próxima, a terceira dimensão, seria 0,72, é pouquinho. Né? Então eu eliminei aquilo que estava causando a necessidade da terceira dimensão, e eu posso trabalhar só com 2, então. Então aí eu tenho só as empresas, né? Como é que elas estão distribuídas, né? Nessas 2 dimensões. Mudou um pouquinho só, não ficou tão embolado quanto as outras, mas manteve, nenhuma ficou um pouco mais para baixo. Né? A Heineken e a Boêmia separado, a Antártica e Itaipava para cá, e a Skol e a Brahma muito juntos. Tá? E, por fim, aqui os atributos, e por fim as 2 juntas. Né? Então aqui esse é o mapa perceptual, né? Eu posso clicar 2 vezes nele. Ele me permite, por exemplo, que eu o edite. Então, por exemplo, eu posso clicar em cima da Antártica aqui, que é uma marca, né? Clico mais uma vez, ele vai selecionar só marcas aqui, né? E aí eu posso clicar 2 vezes em cima disso e ele aparece isso aqui para eu poder mexer. Então eu posso, por exemplo, o gráfico dele, né? O estilo do texto, por exemplo, né? Eu posso ter preenchimento e borda. O preenchimento está sem nada. Né? Estilo do texto, cor do texto, preenchimento e borda. É que aqui eu estou selecionando os 2, deixa eu selecionar só as marcas aqui. Ó. Selecionar só a marca, peraí, vou fechar, vou pegar aqui só a marca. Antártica, clica em cima dela, clica 2 vezes, não, fecha. Clica mais uma para selecionar sua marca, não, ele seleciona sua Antártica. Clico na Antártica, que ele pega os 2, atributo e marca. Clico mais uma, ele está pegando a sua Antártica. Fechar de novo. Clica aqui, clica mais uma, clica 2 vezes. Itaipava. Então eu posso fazer um preenchimento diferente aqui, né? E aplicar. Opa. Enfim, eu posso dar o ressalto que eu preciso aqui para as bolinhas e ficar como essa daqui, que eu vou voltar então para o PowerPoint, não é isso? Então eu importei os dados, cheguei, fiz a análise de correspondência, né? E aí eu cheguei nesse resultado, né, em que eu tenho, eu pintei aqui um pouco mais, né, da marca, né, em verde, né, para poder agora fazer análise. Então aqui eu ampliei e fiz um círculo em torno das marcas para poder delimitar os atributos que são mais típicos dela. Então, por exemplo, na cabeça dos respondentes, né, a Itaipava aqui, por exemplo, para quem não tem grana, para quem é barato, porque é uma empresa barata, é um atributo do produto, né, que é barato, e de quem
é o usuário, cara, ele não tem grana. A imagem da Skol e da Brahma, né, estão associadas ao universitário, a samba, a novas versões, está sempre disponíveis, não é isso? A shows, não é isso? A custo-benefício. Né? Então, esses são os atributos que estão mais próximos de Skol e de Brahma, né? Estão mais fortemente associados. A Boêmia e a Heineken eu tenho lá para quem tem grana, que é um tipo de perfil do usuário. A embalagem é melhor, é mais atrativa, né? Várias das coisas de embalagem, dos atributos de embalagem estão associados aqui, muito próximos de Heineken. Sabor também é muito próximo aqui, né? Puro malte, tipo, né? E, por outro lado, a Antártica não ficou com nenhum atributo fortemente associado a eles, talvez porque a gente não tenha colocado os atributos que sejam próprios da Antártica, né? Tipo, é do tiozão, tá certo? É do pessoal do rodeio ou do futebol, não é isso? Que seriam atributos que talvez pudessem ser associados à marca Antártica, né? Não sei, né? E ficaram alguns caras aqui que não estão próximos de ninguém, por exemplo, nova embalagem, destaque em PDV, né? Ficou um pouco mais próximo aqui de Brahma e tal, mas também próximo de nenhuma. Né? Então, quando eu tirei aqueles duas, eles não aparecem aqui, os dois atributos natureza e sustentabilidade, que não estão associados a nenhuma, o nenhuma veio para cá, para essa posição, e ficou mais próximo, por exemplo, de embalagem, inovação em embalagem. Né? Percebam que quando eu fiz a codificação, né, na hora do SPSS, eu entrei aqui nas variáveis e tive que fazer aqui, né, nos valores das variáveis, colocar a codificação de volta. Né? Quer dizer, para a marca eu tenho de 1 até 7 e cada um desses significados estão aqui. Isso fica no SPSS para poder sair bonitinho. Tá? E a mesma coisa acontece com os atributos, não é isso? Em que eu tenho lá os 20 caras, né, que eu coloquei aqui. Né? E percebam que eu tentei colocar umas palavras bem curtinhas aqui para descrever o atributo. Por quê? Porque na hora de fazer sair o mapa perceptual, é isso? Você consegue ver, né? Porque senão ia sair tudo embolado. Imagina você coloca uma frase grande, um atributo comprido, assim como comprometida com preservação da natureza. Né? Não está aqui porque nós já tiramos ela, né? Mas uma coisa grande assim, né? Como está no questionário, ele acaba saindo aqui legível. As letras vão ficar uma em cima da outra e você não consegue ler o resultado. Então, está aqui. Esse foi, né, reflete, portanto, a percepção dos estudantes, né, de vocês que responderam a esse questionário acerca da imagem relativa dessas 6 marcas, né, de cerveja. Né? E aí a gente pode, portanto, fazer conclusões da pesquisa. Né? Por exemplo, que o fato do Skol e a Brahma estarem muito próximas ali, juntinhas, disputando os mesmos atributos, né, significa que elas são competidores próximos, né, aos olhos dos respondentes. E o mesmo acontece em relação à Boêmia e à Heineken, né, e competem entre si mais do que competem com as outras, né, estão mais distantes das outras. Então, eles puxaram atributos mais próximos de si, é isso? A Antártica ficou solta, não é isso? Quer dizer, se tivesse, como já citei, se tivesse o atributo tiozão na lista, talvez fossem associados a ele, né? A cerveja do tiozão. Né? A Itaipava é vista como uma barca barata, né? Com esses atributos foram colocados. Né? E concluímos também que os 2 atributos de é comprometido com a preservação da natureza e é sustentável, né, não estão associados a nenhuma marca de cerveja, estão livres, na verdade, na mente do consumidor para essa categoria, o que pode ser uma oportunidade de alguém fazer isso, tá certo? Né? E, claro, podemos descrever os posicionamentos, né, como exatamente essa lista, como que a Heineken e a Bohemia são percebidas, tá certo? Né? Como tem grana, são as melhores embalagens, mais atrativas, o tipo preferido das pessoas, é isso, desse grupo,
é considerado com melhor sabor, de puro malte, tudo isso faz parte da imagem. E da Brahma e da Skol, né? Essas duas também têm imagens muito próximas, posicionamento muito próximos, né? E que são para universitários, tem a ver com samba, tem a ver com shows, né? Estão associados a shows, são marcas disponíveis, sempre disponíveis, lançam sempre novas versões e tem um bom custo-benefício, né? Isso é assim como são vistas, né? Essas marcas, né? Então, esses são os procedimentos para a gente sair da base de dados, né? Construir o questionário, como nós já fizemos, né? Que tratamos pouco da construção do questionário, isso foi feito numa das aulas, né? E aqui nos dedicamos a traduzir, né? Passar os dados da forma com que eles saem do aplicativo de coleta de dados, lá que é o Google Forms, transformá-lo para a maneira com que ele deve ser importado pelo SPSS, a forma de codificar isso no SPSS, as operações estatísticas da composição do mapa perceptual, que é a análise da correspondência, né? Fizemos a análise quanto às melhores dimensões que tem, porque a gente quer, na verdade, sempre chegar em duas dimensões, e eventualmente aqui a gente teve que cortar alguns atributos para poder eliminar uma das dimensões, e aí uma terceira dimensão que aparecia, e conseguir realmente fazer isso no plano, tá? Essa eliminação da terceira dimensão já nos proporcionou conclusões, que é essa de que, né, esses dois atributos não estão associados a nenhuma marca de cerveja, que pode ser uma oportunidade, né? E conseguimos capturar a imagem relativa das marcas na mente dos consumidores. Esse era o objetivo da pesquisa, né, desde o início, e agora chegamos à conclusão dela para apoiar eventuais decisões que a gente tenha que fazer, tá? Então, esse é o fim da nossa aula, do nosso tutorial, e eu vou então já parar, que deu 37 minutos. Obrigado a todos, um abraço.